Eu quero se sentar em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao pastor Paulo. Deus Pai de igreja. Amém. O Senhor nosso Deus. Amém. Abençoe as nossas famílias. Amém. E as nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês são bem-vindos em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe e fale ao teu coração. E se não falar, dá glória a Ele, porque continua sendo Deus. Amém? Amém. Queridos, eu quero dar as boas-vindas para os nossos visitantes, bastante gente nesta noite. Que Deus continue contigo, abençoando, abrindo portas, livrando você e prosperando a tua vida para a glória do nome dele. Queria deixar um versículo aqui para a nossa reflexão. Você pode ficar sentado, não tem problema, pode ficar contigo. Salmos 9:10 diz: em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Queridos, a nossa vida de busca com Deus vai gerar um relacionamento que vai nos proporcionar confiança em Deus. Na hora da aflição, da adversidade, na hora do choro, do luto, do deserto, de tudo aquilo que pode acontecer com nossas vidas. É uma mentira que se prega, que você entrega a vida para Jesus e você passa a viver um paraíso aqui na terra. É mentira, irmão. Temos muitas vitórias, que Deus nos dá vitórias. Mas o cristão tem muita luta também. Mas nessas lutas Deus nos dá vitória. Eu creio. Então, em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome. O que é conhecer o nome de Deus? É ter relacionamento com Deus. Você só conhece alguém se você tem relacionamento com essa pessoa. Você pode dizer: eu conheço o governador Marcos Rocha. Porque você pegou na mão dele, se deu boa tarde para ele. Mas ele não foi na tua casa jantar com você, não sentou lá na sua varanda e tomou chimarrão com você. Então, relacionamento na Bíblia é esse conhecer, é relacionamento. É quando alguém senta na mesa com você, amém? Amém? E se você busca Deus, você pode confiar nele. Ele não vai te desamparar. Amém. Tudo bem? Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus Nazaré? Queria chamar disso, quem está fazendo aniversário, fez essa semana, nascimento, casamento. Você comprou um bem e quer apresentar o Senhor Jesus. Só não apresentamos as solas aqui, tá? Mas o resto? Quem? Essa moça está fazendo quantos anos? 37. Menina, desse tamanhozão. Cris, pega 12 lá e já começa a deixar no jeito lá, tá? 12 não, 380 aqui, ó. 380 promessa. E essa jovem aqui, Brenda, 11 anos. Brenda, o que você está comendo, menina? Grandona assim. Aqui o pai também é pequenininha, a mãe pequenininha, todo tamanhozinho. Só sei que você é grandona, né? Estou falando mesmo. Amém? Duas princesas, amados. Vamos orar por elas, abençoando. Isso é quantos anos querem viver? 80 e quanto, né? Fique bem, vamos orar pelas queridas aqui. 15 em cada perna, né? 15 em Cacol, 15 em São Miguel, 15 em Costa Marca, né? Brincadeira, tá, Cristina? Nós sabemos que não tem mais do que 50 anos, não, né? Está conservado, né? Estando as mãos para cá, abençoe. E o que você vai fazendo aqui? Está querendo uma bençãozinha de banda aí, né, ó, baterista? Ele veio nascer e eu falei assim: você sabe que esse instrumento está tudo parado aqui, gente? Não é porque não tem quem não toca, não, porque o povo está tudo assim, roncando aqui dentro da igreja. Que tem gente que toca, tem gente que canta, tem gente que prega melhor que o pastor. Mas está todo mundo dormindo, né? Ele foi embora e falou assim: pai, eu vou ser o próximo baterista da igreja, viu? Amém? Em nome de Jesus. Se você vai quiser comprar baterista, fala comigo, tá? E leva lá para sua casa e vai treinando lá. Beleza? Ajuda eu aí, cara. Esse baterista está sentando parado aqui, ó. Estenda as mãos para cá, por favor. Senhor Deus, em nome de Cristo, nós abençoamos cada uma das queridas que aqui estão, Senhor. Cada uma delas faz mais um aniversário, mais um ano de vida. Nós pedimos a tua bênção, Senhor. Guarde-as livres de todo o mal. Dê muita saúde e muita paz. Livra, Senhor, elas de toda e qualquer intento das trevas, toda e qualquer ação do maligno. Nós cancelamos pelo poder do nome de Jesus. Pai, essas jovens vão crescer na presença do Senhor. Vão ser servas do Senhor em nome de Jesus. Nada vai tirá-las da presença do Senhor. Abençoamos cada um deles com a bênção do Eterno. Onde elas forem, a bênção do Eterno vai estar sobre a vida delas em nome de Cristo. Deus, nós abençoamos, declaramos bênção na vida delas, que elas vivam muitos anos para a glória do Senhor. Oramos, Deus, abençoamos e aplaudimos o Senhor na vida delas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querido, você pode sentar por um minutinho só. Eu queria convidar aqui o diácono Antônio para estar trazendo a palavra nesta noite para nós, aos nossos corações. Falei que ele não dá onde pastor lá, nosso corpo de prega pedra, tá?
Já está aguentando o pastor. Se for pegar igual o pastor, você vai dar pedrada no céu. Amém? Estenda as mãos para cá. Diz assim: eu abençoo o diácono Antônio. No nome de Jesus. Deus Santo, usa ele para falar comigo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, amados, graças a paz. Motivo de muita alegria estarmos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Se você quiser estar acompanhando, 1 Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 32. Amém? A palavra de Deus diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomavam a ovelha do rebanho, e eu saí após ele e o feri e o livrei da boca. E levantando-se ele contra mim, lancei mão da barba e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim também será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi os seus vestidos e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os vestidos e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos, 5 pedras, e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, o que lhe levava o escudo, ia diante dele, e olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, portanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vir a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho-te em nome do Senhor dos exércitos, aleluia, nome poderoso, aleluia, o Deus dos exércitos Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferei-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá esta congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se a Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão ao alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e o feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e com a pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se de pé sobre o filisteu e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus, até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, e saíram de Gate até Ecrom. Amém? Convido vocês a colocar de pé para a gente estar orando. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, pedimos a Tua presença nessa noite em nome de Jesus, Pai. Pai, capacita a minha vida, Pai, eu não sei pregar, Papai, em nome de Jesus, mas revela a palavra a cada coração nessa noite, em nome de Jesus, Pai.
Peço ao Senhor, Pai, se tem alguma pessoa aqui enferma, seja curada em nome de Jesus, Papai. Se tem alguma pessoa aqui, Papai, perturbada, que essa perturbação saia em nome de Jesus, Pai. Pedimos ao Senhor as bênçãos do Senhor que enriquece, não acrescenta dores nesse lugar, Papai. Papai, que essa palavra ministre o coração de cada um nessa noite, Pai. Que cada pessoa não saia como entrou, mas saia revestido do poder de Jesus. Amém? Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, você pode se sentar em nome de Jesus? Amados, para a gente entender melhor o contexto da história, diz no capítulo 17, a partir do versículo 1, que os filisteus saíram a guerrear contra o povo de Israel, que era governado pelo rei Saul. E tinha um guerreiro filisteu, cujo nome era Golias de Gate, que tinha em média de altura 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 3 metros de altura, e insultou o povo de Israel. 1 Samuel 17, 8 diz: e disse mais: se alguém do povo de Israel ousasse o desafiar e vencesse, os filisteus seriam cativos, escravos, e o povo de Israel seria livre. Mas se ele perdesse, o povo de Israel seria cativo e escravo. Como que poderia ser contra um gigante? Quanto gigante a gente tem que enfrentar todo dia? Amém? Imagine termos o poder de decisão, de ser livre ou ser escravo. Amados, nessa noite temos o poder de decisão, de ser livre do mundo, de parar de ser escravo do mundo e ser livre para Jesus. Amém? Amados, então nessa noite eu quero falar para você que você pode ser livre, que você pode ser livre, que Deus vai te livrar. Amém? E o nosso tema dessa noite são 5 pedras poderosas para vencer gigantes em 2025. Amém? Eu creio que muitos aqui têm enfrentado gigantes, mas eu creio que Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Amém? Amados, o primeiro tópico que eu coloquei aqui: obediência. Sem obediência não conseguimos nada. Em 1 Samuel 17 a 20, Jessé disse a Davi: levanta e vai levar mantimentos a seus irmãos e a outros guerreiros. E Davi obedeceu a Jessé. Davi honrou ao pai dele, a Jessé. Êxodo 20:12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Amados, honra, o primeiro passo. Obediência. Obediência igual a honra. Desobediência igual a desonra. Amém? Então, quando obedecemos, honramos as pessoas. Honramos e Deus nos honra quando a gente começa a honrar nós. Amados, se honramos nossos pais, nossas esposas, nossos filhos, a esposa honrar o seu esposo, isso agrada a Deus. Se honrarmos nossos pastores, se honrar nossos membros que estão congregando junto com nós, tudo é motivo de honra. E a gente coloca assim: não, onde vem a desonra? A gente coloca: e se Davi tivesse desonrado o pai dele? Será que ele chegaria a ser rei? Será que Davi, desonrando o pai dele, chegaria a ser um grande rei que foi o rei Davi? Então, o primeiro passo: obediência, que é igual a honra. Amém? Amados, tantos cristãos desobedientes. Isso a gente fala das pessoas do mundo que são ímpias, que são desobedientes. Mas dentro das igrejas, tantos cristãos desobedientes, que não honram os pais, que não honram as mães, que não honram os filhos. Amados, o princípio de tudo é honra, obediência ao Senhor. Se honrarmos, Deus vai nos honrar. Amém? Vamos começar a honrar nossos filhos. Você que é filho, honre seus pais, porque Deus tem algo grande para fazer em 2025. Mas vai começar pela honra que temos que ter para cada um. Amém? E o segundo ponto que eu coloquei aqui: Davi era corajoso. Que não tem como enfrentar um gigante sem ter coragem. A pessoa, a gente vai sair contra um gigante, a gente tem 1,5 metro, o gigante tem 3 metros, dá uns 2 de nós. Como que a gente vai sair sem coragem? E Davi era corajoso. Davi não temeu o tamanho do gigante. Mas não importa o tamanho do gigante, ele vai cair por terra. Se você tiver coragem, se você obedecer e tiver coragem, o gigante vai cair por terra. Amém? 1 João 4,4 diz assim: filhinhos, sois de Deus e já os tem vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então a palavra já diz que a gente já tem vencido, porque maior é que Jesus que habita a nossa vida. Amém? Amados, e
E Davi já tinha matado um leão e um urso para vencer. Ele já tinha experiência. Talvez ele nunca tinha ido para a guerra, mas ele já tinha matado um leão e um urso. A coragem dele já tinha superado aquilo ali. Em Josué 9, Deus dá um comando a Josué: não te mandei eu, seja forte e corajoso, não teme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deuteronômio 3,16: sede forte e corajoso, não temais, não vos atemorizais diante dele, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Amados, quando a gente toma coragem e pede a direção de Deus, Deus vai conosco. Ele não desampara. Ele dá força ao cansado, Ele multiplica as forças que tem em vigor, amados. Então, vamos ser fortes e corajosos. Vamos aprender com Davi. Amado, nesta noite, Deus diz para pessoas: pare de temer, tire o medo do seu coração. Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de intrepidez e coragem. E com essa coragem que Deus nos deu, vamos vencer esse 2025. Não importa o que o mundo acha, mas para a nossa questão, vamos vencer, porque Deus é conosco. Amém? Amados, Deus vai abençoar a nossa vida. Esse ano Deus quer nos prosperar. Tire aquele projeto que você tem do papel, volte a estudar. Se qualifica, faça uma habilitação, busque mais de Deus, busque mais, que você vai alcançar. Jeremias 29:13. Coloca aqui, meu irmão, que eu esqueci. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o seu vosso coração. Quando a gente busca Deus de todo o coração, a gente acha. Deus abençoa a nossa vida, amém? Então, irmãos, se qualifique, comece a pagar um consórcio. Você tem que ter um automóvel, vai lá, comece a pagar um consórcio. Busque mais de Deus, que Deus vai abençoar grandemente. Comece a orar pela casa própria, se você não tem. Amados, há um tempo atrás, eu e minha esposa, a gente tinha um plano de ter uma casa própria. E a gente não tinha uma data, não tinha nada. E eu peguei meu caderninho, fui lá, fiz um quadradinho lá, fiz uns rabiscos e falei: Deus, essa vai ser a nossa casa, Senhor. Eu não tenho data, eu não tenho material, mas eu creio no Deus que vai fazer todas as coisas, amados. Amados, em pouco tempo, Deus abriu as portas, eu comecei a comprar o material, eu ainda não tinha data. E minha esposa está ali. E a gente orando a Deus, e um dia Deus trouxe 2 datas no mesmo mês para nós. E para a honra e glória do Senhor, já faz quase 2 anos que estamos na nossa casa. Então começa, amados, a tirar do papel. Não veja o governo que está taxando tudo. A gente não depende desse governo, a gente depende do governo de Deus. O nosso céu vem do céu, amados. Vem do céu, comece a planejar. Volte, amados, comece a orar pelos seus parentes que não são convertidos a Jesus, que Jesus está voltando. Ore por cada um, que eu creio que Deus vai converter. Amém? Comece a buscar mais de Deus, amados. Mas para isso a gente tem que ter coragem. Para isso a gente tem que orar e bater o joelho no chão e falar: Deus, eu não aceito o que o inimigo tenta fazer contra a minha família. Eu não aceito o que o inimigo tenta fazer contra os meus filhos. Porque maior é Jesus que está em mim. Porque o Senhor já venceu naquela cruz do Calvário por mim. Porque o Senhor já me deu vitória, Jesus. Comece, amados, tenha coragem. Comece o seu 2025, Jesus, me dê coragem para me vencer. E você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos para mais um tópico aqui. Davi confiava em Deus. Amados, 1 Samuel 17:37, disse Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele me livrará desse filisteu. Então Davi era confiante. Davi tinha certeza que sem Deus nada podia fazer. João 15:5, Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Sem Jesus nada podemos fazer, amados. Mas uma pergunta: como Davi confiava tanto em Deus? Como Davi chegou nessa confiança? Talvez Davi falou 100, 200, 300 vezes: eu vou vencer, Deus me fez vencedor, eu vou vencer esse ano, eu não aceito a derrota, porque Deus é comigo. Então Davi confiava, mas Davi falou também para a confiança dele. Filipenses 4:3, talvez Davi falou: tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus. Então tudo podemos no Cristo que nos fortalece, amados. Tudo, a palavra dele diz. Mas, amados, às vezes desistimos por tão pouco, paramos de confiar, desanimamos na trajetória. Às vezes já fomos pessoas de Deus, oramos, buscando, e Deus fez um milagre, mas a gente desistiu, parou pelo caminho.
Marcos 9:23 diz assim: tudo é possível que crê. Amado, se você começar a crer, tudo vai ser possível. Talvez Davi começou falando 1, 2, 3 vezes e logo ele se encheu de confiança. Lucas 1:37: para Deus não há impossível, amados. Amados, para Deus não é impossível, porque Ele sabe todas as coisas. Nem só fio da nossa cabeça cai se Deus não permitir. Então não é impossível. Continua confiando. E quando decidimos confiar em Deus, o inimigo se levanta contra a nossa vida. 1 Samuel 17:28: o irmão mais velho de Davi, Eliabe, se irou contra Davi quando soube que ele ia pelejar contra o gigante. Mas que coisa, hein? Talvez ele não teria coragem, mas ele se irou quando alguém teve coragem de fazer. Ele se irou quando alguém foi lá e colocou a mão na massa. Amados, o inimigo vai se levantar muitas vezes contra a nossa vida, mas não desista, porque se a gente for olhar, o inimigo ele quer nos tomar a bênção que Deus nos deu. Talvez se Davi tivesse olhado, ele não chegaria a ser rei. Talvez se Davi tivesse ouvido aquilo, falar: não, isso não é para mim. Será que ele chegaria a ser rei um dia? Mas ele não deixou aquela palavra abalar ele. Ele não deixou de confiar em Deus. Amados, tem muita gente que quer nos ver bem, mas nunca melhor do que elas. Tem pessoas que querem ver você muito bem, mas nunca melhor do que elas. Quando Deus começa a levantar, a pessoa começa: mas por que fulano? Por que fulano? Porque Deus quer te levantar. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer você prosperar. Amém? Creia nisso, amados. Então não desanime quando o inimigo tentar se levantar contra você. Continue confiando em Deus. Continue confiando em Deus que Ele vai fazer, amados. A palavra de Deus diz em Isaías 61:7 que no lugar da sua vergonha Deus vai te dar dupla honra. Deus vai honrar, amados. Continua firme confiando. A palavra de Deus também diz em Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, que nem a irmã trouxe aqui a palavra. Ela não murmurou, ela confiou em Deus e Deus fez o milagre na vida dela. Amém? Salmos 37:5: entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Davi, cheio de confiança, veio a fé no coração, que quando a gente se enche da confiança de Deus, a gente gera fé. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então Davi, cheio de fé, ele esperava que ele ia vencer, porque está escrito na palavra. Mas ele queria a prova. Quando ele cortou a cabeça do gigante, a prova de Deus na vida dele. Amém? Então Deus vai provar a nossa vida muitas vezes. Deus vai provar a nossa fé. Se a gente vai ter fé para receber o milagre, se a gente vai ter fé para receber o que Deus tem para a nossa vida. Que muitas vezes uma palavra desmotiva a nossa fé todinha. Uma palavra tira aquilo que a gente está na nossa mente. Uma palavra que vem do inimigo e fala assim: pessoas não vão conseguir, você não vai conseguir. E talvez aquilo rouba a bênção que está em você. Mas Deus diz: tudo posso, que me fortalece. Tudo é possível que crê. Continua crendo, amados. E Davi, movido pela fé em Deus, prevaleceu contra o gigante. Amados, quando estamos cheios de fé, o milagre acontece. Só que muitas vezes a gente quer o milagre na nossa hora. Fala: Jesus, eu quero agora, Jesus. Mas é no tempo de Deus. Eclesiastes 3:1 diz que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Então o tempo de Jesus vai chegar. Talvez não é no meu tempo, não é no seu, mas continua confiando. Tenha fé em Deus que Ele vai fazer. Amém? Amados, o tempo de Deus vai acontecer. Uma pergunta que devemos fazer: com a fé que temos, podemos vencer gigantes em 2025? É uma pergunta que a gente tem que fazer para dentro de nós. Será que com a fé que a gente tem hoje, acreditando, vendo muitas vezes o governo fazendo um monte de coisa, você desvia a fé do Senhor, desvia o foco do Senhor? Será que com a nossa fé a gente consegue vencer 2025? A gente consegue restaurar nosso casamento? A gente consegue trazer aquele parente para perto de Jesus? A gente consegue a cura, o milagre? É uma pergunta que só entre a gente e Deus se pergunte nessa noite, se com a fé que nós temos podemos vencer esse 2025, amados. Amados, em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível
Então, quando a gente não tem fé, a gente não agrada a Deus. Mas quando estamos movidos pela fé, Deus se agrada conosco. Amém? Amados, aqui, que nesse ano de 2025 possamos ser movidos de fé e tudo que se levantar contra a nossa vida vai cair por terra. Que vamos ter lutas, mas a fé em Cristo Jesus vai nos dar a vitória. E somente Ele para nos dar a vitória. Amém? Amém. Romanos 12, 3 diz que todos nós temos uma porção de fé na nossa vida. Paulo dizendo: porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós, que não saibai mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus repartiu a medida de fé para cada um de nós. Essa história que a gente não tem fé, isso é mentira. Mas às vezes a sua fé está apagada, às vezes precisa despertar a sua fé. E como que faz para despertar a fé? Você já se perguntou? Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando vai entrando na palavra, vai despertando aquela fé que estava morta, vai despertando aquela fé que estava ali escondida, e você vai ficando cheio de fé, cheio da presença de Jesus. Amém? Amados, e a palavra aqui também diz que se nós enchermos de fé e tivermos a nossa fé ativada, venceremos gigantes. Quando a nossa fé está ativada, que a gente não duvida de nada, que a gente continua crendo que pode se levantar, o inimigo pode se levantar, mas a gente continua crendo. Eu creio no meu Deus, eu creio, a gente tem vitória. Amém? Amados, e aqui o nosso quinto tópico, que seria a quinta pedra: Davi usou a arma certa. Muitas vezes a gente guerreia, mas a gente usa a arma errada. Muitas vezes a gente quer guerrear com alguém, mas a gente vai usar a arma errada. E qual é? Aqui Davi usou a arma certa. Mas pergunta, qual seria a arma certa? Será que seria as pedras que ele passou e pegou no ribeiro lá? Os 5 seixos? Amados, 1 Samuel 17:45. Disse Davi: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Toda vez que a gente vai para a batalha, tem que ser no nome do Senhor dos Exércitos. Tem que ser no nome poderoso do Senhor dos Exércitos. Porque a vitória é certa. Davi, ele usou a arma certa. Talvez Davi poderia ter ido com escudo, com espada, com uma lança. Mas será que sairia vitorioso? Se ele fosse todo orgulhoso, todo altivo, todo cheio de si, será que Davi sairia vitorioso? Mas ele falou: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Amém? E contra esse nome, nenhum dos nossos inimigos ficou de pé. Não importa o tamanho das lutas, ou a tribulação, ou o gigante, tudo cai por terra. O inimigo tem que retroceder no nome do Senhor dos Exércitos. Amém? No nome poderoso do Senhor dos Exércitos, ele tem que retroceder. Ele não prevalece contra nós. Amém? Amados, Efésios 3:20 diz assim: porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensarmos. Então Deus é poderoso para fazermos, mas só quando a gente vai no nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Amém? Amados, quando a gente usa a arma correta, a gente pode ter mudança. A gente tem frutos quando a gente está com Jesus. O fruto é no casamento, na nossa família, no nosso dia a dia. A gente sempre tem frutos quando a gente usa o nome do Senhor dos Exércitos. Para a gente poder ter uma reflexão melhor, quando eles saíram à guerra ali, os filisteus contra o povo de Israel, de lá voltou só os vencedores. Amados, toda luta que a gente tiver e a gente usar o nome do Senhor dos Exércitos, a gente vai voltar vencedor. Porque quando sai a guerra, da guerra só voltam os vencedores. Talvez a guerra é contra o inimigo, contra a sua família. Talvez a guerra é contra a tua casa. Talvez a guerra é contra as tuas finanças. Mas no nome do Senhor dos Exércitos, vamos vencer. Amém? Ageu 2:8 diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Amém? Então não se turbe o seu coração. Talvez as finanças estão apertadas, mas Deus quer prosperar você. Deus quer prosperar pessoas nessa noite.
Deus quer dar meios para pagar as contas. Deus quer dar provisão. Filipenses 4,19. Mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então Deus supre, amados. Amém? Amados, e aqui para a gente concluir, vamos observar o que a gente pode aprender com Davi. Que devemos ser sempre fortes e corajosos para derrubar gigantes em 2025. Para sermos vencedores em toda a área das nossas vidas, amados. Mesmo que esteja cansado, não desistas. Isaías 40:29. Deus dá força ao cansado e multiplica as forças que não têm o vigor. Até os jovens se cansarão e se fatigarão. Os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, amados, mesmo que a gente esteja cansado, confia no Senhor, seja forte. Amém? Amados, que devemos confiar somente em Deus, amados. Talvez a gente confia na promessa do político, talvez a gente confie na outra pessoa, mas todos eles podem nos frustrar, só que Deus não nos frustra, amém? Amém? Que continuamos confiando em Deus. E aqui a gente pode olhar que até os que são da nossa própria família, talvez querem nos derrubar, que nem Eliabe queria derrubar Davi. Então, como eu falei, para a gente ter o discernimento, que talvez a gente tem que confiar somente em Deus, contar nossos planos somente para Ele, porque Ele pode realizar. Talvez eu não possa realizar o sonho de ninguém, talvez ninguém aqui possa realizar o sonho do outro, mas Deus pode, porque todos nós somos falhos, mas Deus não é falho. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então que possamos botar nossa confiança no Senhor nessa noite, amém? Amados, e que quando usarmos arma, usamos a arma certa, o nome do Senhor dos Exércitos, que podemos ser vencedores. Romanos 8,37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, para 2025, você pode sair dessa noite com autoestima elevada e vencedor para Cristo Jesus, se você resolveu obedecer. Amados, eu esqueci de falar que nesse texto foi 5 pedras que Deus me deu discernimento. Mas se a gente for analisar no texto, tem muitas outras coisas que a gente pode levar desse texto. Tem muitas coisas que a gente pode agregar para a nossa vida do dia a dia. Amém? Também, lá em João 16,33, diz assim: Tenho-vos dito isso, para que tenhais paz em mim, pois no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, Jesus venceu. A maior vitória que a gente poderia ter foi lá na cruz do Calvário, que Jesus morreu por mim e por você. Mesmo a gente não merecendo, Jesus morreu. Na cruz do Calvário, o sangue de Jesus nos lava e nos purifica todos os dias, porque Ele foi a cruz por nossas vidas. Amém? Amados, e que a nossa fé pode não somente derrubar gigantes, mas pode mover montanhas, quando temos fé. Mateus 21 e 22. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disseres: precipita no mar, assim será feito. Amados, Deus fala que se até a gente puder falar para o monte, precipita-te no mar. Mas o que é esse monte? Será que a gente vai pegar uma montanha lá e vai precipitar no mar? Não. Essa montanha talvez seja o inimigo que se levantou contra a nossa vida. Talvez o inimigo ele tenha se levantado contra vidas aqui. E você fala: inimigo, eu não aceito. Eu não aceito. Ele também diz no versículo 22: E tudo que pedis em oração, crendo, receberei. Então, quando a gente pede em oração, quando a gente crê, Deus vai fazer. Como eu falei, talvez não é no nosso tempo, é no tempo de Jesus. E o tempo dele é perfeito. Amém? E
aqui para a gente encerrar. Sejamos obedientes, que a obediência leva a honra e a desobediência leva a desonra. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus, Ele nos amou de uma maneira tal que talvez nós não entregaríamos nosso filho, mas Deus entregou. Amados, mas se a gente for olhar aqui, Jesus veio, padeceu em nosso lugar naquela cruz, mas tem honra para Ele também. Eu quero que você fique em pé. Eu quero compartilhar com vocês Filipenses 2. Filipenses 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha a obediência aqui. Jesus Cristo foi obediente. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, quando a gente resolve obedecer e honrar, Deus nos honra. Amém? Mesmo que a gente possa não entender, mas Deus vai nos honrar. Comece a ser obediente. Talvez a palavra de hoje seja para a gente ser obediente, para a gente honrar quem precisa ser honrado. Talvez a gente não honra nossos pais, que são idosos. Talvez os filhos não honram os pais. Esposas não são submissas aos esposos. Não tem honra. E onde não tem honra, tem desonra. Porque a obediência é igual a honra e a desobediência é igual a desonra. Que possamos honrar a Jesus nesse ano de 2025. Que possamos honrar a nossa família, a nossa casa, respeitar. E esse ano de 2025 vai ser de vitória para a nossa igreja. Vamos sair vencedores dele. Talvez no final do ano vai ter fila aqui para contar os testemunhos de tanto que Deus vai fazer na vida de cada um. Mas para isso a gente tem que decidir. A gente tem que tomar posse da palavra para a nossa vida e não aceitar tudo que o mundo tem. Amados, vamos louvar a Deus. Creia em Jesus. Deus vai entrar com provisão, amados. Deus vai trazer o filho que você quer que ele esteja aqui. Amém.
queridos? Vamos orar ao Senhor. Amados, talvez tem pessoas que entrou aqui nessa noite e falam assim: mas eu vim no culto da virada, o pastor falou que ia ser tudo diferente, o pastor falou que minha vida ia mudar e até agora nada, está pior do que o ano passado. Em vez de melhorar, o trem só cai. Em vez da minha vida progredir, só vai para baixo. É um passo para frente, dois para trás, amados. E Deus quer te fazer vitorioso nessa noite. Deus quer te abençoar. Amados, eu queria orar por você. Você que tem algo para vencer nessa noite. Todos nós temos algo que a gente precisa vencer. Tem casamentos para ser restaurado. Tem provisão financeira para entrar. Tem tudo isso que Deus quer fazer na nossa vida. Basta uma decisão: sermos obedientes a Deus, honrarmos a Ele, e Ele vai nos exaltar. A palavra de Deus diz que Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo, amados. Talvez a gente tenha que quebrar nosso orgulho nessa noite e dizer: Jesus, eu estou aqui, Pai. Pai, é eu que preciso dessa oração, Pai. Eu quero convidar pessoas aqui na frente. Se você tiver a disposição de vir aqui na frente, eu creio que Deus vai restaurar o que você veio pedir aqui. Talvez a vitória que você tanto procura, Deus vai fazer nessa noite. Talvez Deus vai te honrar, amados. Mas para isso a gente tem que honrar. Para isso a gente tem que buscar Jesus. Amém. E você que está aqui, converse com Jesus. Fala: Senhor meu Deus, eu te peço perdão por todas as vezes que eu fui desobediente, que eu não ouvi a tua voz, Pai, que eu não ouvi o Senhor falando comigo, Pai. Me perdoe em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu quero declarar que meu ano de 2025 vai ser uma bênção, Pai. Pai, a partir de hoje eu não aceito o inimigo se levantar contra mim, porque ele vai cair por terra, porque maior é Jesus que está na minha vida do que o inimigo que está no mundo. Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero reconhecer o Senhor como o único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amados, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus poderoso, Pai, coloco diante de Ti, Pai, cada pessoa que veio aqui na frente, Pai, que teve a disposição de falar: Jesus, eu preciso mais de Ti, Jesus. Jesus, para mim vencer, Pai, eu preciso do milagre, eu preciso de tudo, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, peço ao Senhor, escreve o nome de cada pessoa aqui no livro da vida, Pai. Perdoa os pecados dela, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu declaro que esse ano vai ser um ano de vitória para ela, Pai, em nome de Jesus, que ela vai te obedecer, Pai, que ela vai te honrar e o Senhor vai honrar ela, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu agradeço ao Senhor, Pai, e declaro bênçãos sem medida sobre a vida de cada um, Pai. Declaro milagre na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Declaro cura, Papai. Declaro casamentos restaurados em nome de Jesus, Pai. Declaro que filhos estarão na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Dê um aplauso a Jesus, amado.